Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Povo Economia desta semana. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o endividamento das empresas e como driblar essa situação. Vamos falar também sobre o mercado imobiliário de construção civil. O Povo Economia já está no ar. E a economia brasileira vem passando por um momento de crise onde muitos empresários estão declarando falência e outros estão super endividados. Sobre o assunto, eu converso aqui com o economista e professor universitário Vandenberg Rodrigues e com o especialista em reabilitação de crédito, Leonardo Mafra. Sejam bem-vindos ao programa. E eu vou começar aqui com o Leonardo Mafra, que é especialista em reabilitação. Seja bem-vindo aqui ao programa, Leonardo. Eu queria que você falasse dessa situação das empresas com dificuldade de pagar suas contas. Tudo bem, gente? Então, bom, o momento que a gente está passando, principalmente aí com essa pandemia, não está brincadeira, não está fácil para ninguém. Então, a gente até fala que é um ciclo vicioso, né? Você tem um indivíduo ali que está desempregado por conta da crise, ele deixa de honrar alguns compromissos, por sua vez o empresário, ele não tem aquela receita, então ele começa a ter dificuldade de pagar o seu fornecedor, tem dificuldade de pagar o seu funcionário, acaba demitindo, aquele funcionário que foi demitido começa a criar dívidas, começa a ficar inadimplente. Então isso é um ciclo, né? Um ciclo, a gente fala que existe. E vai complicando ainda mais a situação. Professor Vandenberg, o senhor que é economista, né? A gente teve essa semana agora aumento da taxa de juros, e a taxa de juros é utilizada para controlar a inflação. É um mecanismo meio complicado, né? Você aumenta a inflação, aumenta juros para conter uma inflação de demanda. Mas nós estamos em uma recessão, numa estagflação. Isso torna mais difícil o pagamento das contas? Sim, a gente acaba acontecendo, isso acaba encarecendo o crédito, né? A gente já vê a situação tanto das empresas como das pessoas dentro do nosso país, né? Muito antes da pandemia já existia esse endividamento muito grande, com a pandemia piorou cada vez mais. E quando você oferta um crédito como esse, mais caro para a população, né, então você acaba prejudicando ainda mais com que essas empresas, essas pessoas possam evoluir. Porque nem sempre pegar empréstimo ou pegar um crédito pode ser algo negativo. Sabendo utilizar esse recurso, você pode utilizar para fazer novos investimentos e ter retornos melhores. Né? Mas da maneira que o país está vivendo hoje, com essa queda de número de empresas, aí está acontecendo, mais empresas fechando, pessoas perdendo seus vínculos empregatícios, e você encarecer ainda mais um crédito como esse, você acaba prejudicando a economia. Essa política monetária que é utilizada hoje pelo governo, de aumentar a taxa de juros, a fim de você tentar equilibrar um pouco ali essa questão inflacionária no nosso país, nós temos um problema, se está a inflação. Aí está acontecendo o momento em que nós estamos com esse preço nas alturas e a economia do país não está se desenvolvendo. Então, isso acaba gerando um certo desconforto, né, para a nossa população, para a nossa economia. Então, tem que se ter um certo cuidado, tem que saber o momento certo de pegar um empréstimo como esse, um crédito como esse, né? Cada vez a tendência aí é de acordo com o boletim Focus do Banco Central, né? Essa taxa de juros, a taxa básica Selic, ela deve crescer até o final de 2021 aí, chegando ao patamar de 5%, 5,5%, terminando 2021, tudo isso muito por conta do nosso processo inflacionário. Então, assim, você está dando para a população, mas ao mesmo tempo você está tirando o poder dela de poder pegar um crédito mais qualificado, um crédito mais barato, investir em determinados pontos, fazer com que a nossa economia possa crescer cada vez mais. Né? Então, isso acaba gerando um certo desconforto, tanto para o empregado como para o empregador. Leonardo, na última semana foi sancionado o projeto de lei federal que possibilita o destravamento de programas emergenciais contra a Covid-19 e que também vai permitir o governo
retomar um programa nacional de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, no caso, o Pronamp, né? Qual o impacto disso, pensando nisso que a gente estava falando, né? Aumento da taxa Selic. A procura com certeza vai ser grande, né? Está todo mundo aí precisando, né? As empresas principalmente as empresas estão precisando muito, né? Pegar esse financiamento aí com essas taxas, né? Com esses juros baixos. Então, existe um fator, tá? Para esse crédito ele ser alcançado, cada empresa ela tem que estar com o nome limpo, tá? Então, é aí que entra a questão da reabilitação do crédito, né? A pessoa tem que estar com o nome limpo para poder conseguir aí o Pronamp. E aí é outro problema, né? Como manter o nome limpo, né? Numa situação como essa. Exato, pois é. Então, aí, assim, o intuito, lógico, a visão, né, o Pronamp, né, o empresário ele pagar, né, quitar suas dívidas, né, fazer novos investimentos, né, e, lógico, voltar a girar a empresa, porque nesse momento está todo mundo em dificuldade. É verdade. Professor, no que o Pronamp pode contribuir nessa situação para reintegrar essas empresas, para não permitir que essas empresas entrem em falência? Quando foi lançado logo no início o Pronamp, foi muito essa questão de você ajudar as micro e pequenas empresas para poderem conseguir arcar com o salário dos seus funcionários, né? Então, continuar ainda, teve aquela questão do programa BEM, né? Essa questão do beneficiamento aí para você manter o emprego também com a redução de jornada e com a questão salarial, né? E tudo isso acabou casando para poder manter alguns vínculos empregatícios e manter algumas empresas ainda com suas portas abertas, né? Então, o Pronamp ele tem muito nessa questão de você poder dar essa mão, dar essa ajuda de custo para essas empresas, para que eles consigam ainda sobreviver durante essa pandemia, com crédito mais direcionado, com crédito mais com subsídio maior por parte do governo federal, para que ele possa manter ainda pagando suas contas em dias, pagando o salário dos seus empregados, e algumas empresas ainda fazendo alguns investimentos. Então, isso acaba contribuindo para que você não feche essas portas. E, por outro lado, também acaba contribuindo para que você não prejudique ainda mais a questão do mercado de trabalho. E nós temos aí nada mais, nada menos do que mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Então, tudo isso já no processo, que já vinha acontecendo muito antes da pandemia, e que acabou piorando esse quadro agora cada vez mais. Então, esses créditos, esses auxílios, né, essa medida que o governo federal ou alguns governos estaduais estão fornecendo para as empresas, para micro e pequenas empresas, para poder se manterem, né, para poder assistir ainda mais os seus funcionários. Então, isso acaba contribuindo para que a gente tenha uma redução no número de quedas, né, dessas empresas. E isso acaba o quê? Fortalecendo um pouco o mercado de trabalho, né? A gente terminou agora esse mês recente aí com mais de 120 mil postos de emprego gerados, de acordo com o CAGED, né? Então, isso acaba contribuindo aí para que a gente consiga manter uma sobrevida para essas empresas. Então, e aí começa a destravar algumas pautas que são importantes lá no governo federal para que a gente consiga manter essas empresas aí ainda com aquela esperança, aquela luz no fim do túnel. Leonardo, você falou que para as empresas conseguirem o crédito, elas têm que estar com o nome todo limpinho, né? Não pode ter título protestado, né? Então tem que negociar antes para conseguir o crédito. Quem negociou antes consegue o crédito mais fácil? Se tiver com o nome limpo, sim, tá? Existe só um tempo, né, que os bancos eles levam para atualizar o sistema, mas se aquele empresário ele correu atrás para fazer a reabilitação, aí já fez todo o processo, com certeza, aí ele consegue o financiamento. Quanto tempo demora isso, essa reabilitação? Olha, a gente, todo o processo, né, com a consultoria, com a prestação de serviço, no caso, a retirada dos apontamentos, né, a blindagem, a restauração do score, a gente hoje tem um prazo aí médio de 25 a 30 dias, tá, para poder dar baixa do CPF ou CNPJ. Enfim, leva um tempo, né, e pode ser o tempo do dinheiro acabar, né, como aconteceu no ano passado, que muita gente não conseguiu, né, se enquadrar nesse programa.
Por isso que a demanda, a procura está muito grande, principalmente quando saiu, inclusive, uma das nossas estratégias, quando saiu a informação, né, do Pronamp, então a gente já começou a fazer uma ação bem específica dos empresários, bem direcionada, enfim, principalmente aqui dentro do estado do Ceará. E esse é um outro mercado, né? Que é o mercado para reabilitação do crédito. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Povo Economia, hoje recebendo o professor Vanderberg Rodrigues, que é economista, e Leonardo Mafra, que é especialista em reabilitação de crédito, né? E agora nós vamos falar sobre pessoas físicas, né? Muita gente querendo comprar, muita gente endividada, e a gente pergunta, né, o que fazer num momento como esse. Professor Vanderberg, o auxílio emergencial no ano passado garantiu uma retomada forte do comércio no segundo semestre. Esse ano demorou para ser aprovado, foi aprovado num valor muito menor, R$ 250, e a gente tem visto um aumento da fome e da miséria. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa circulação desse dinheiro. A grande crítica é: o governo não tem recurso para colocar na mão das pessoas. Se ele se endividar e gerar moeda no mercado, ele gera também mais inflação, vai encarecer tudo. Isso já tem acontecido sem o governo fazer isso. Qual a saída? A grande crítica é a seguinte: o Estado ele tem obrigação com a sua população, somente com o momento que nós estamos vivendo. Então, no momento que a gente está vivendo hoje a pandemia, muitas pessoas perdendo seu emprego, perdendo renda. Se a gente quiser, tem uma pesquisa recente que foi divulgada que a cada 10 lares, 8 perderam algum tipo de renda. Então, como é que essas pessoas vão sobreviver na pandemia? Lembrando que nós temos aí mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Então, um auxílio emergencial como esse, tanto vindo do governo federal, como alguns auxílios partindo do governo do estado, do governo municipal, isso acaba contribuindo para que a gente consiga reduzir um pouco essa crise que a população está passando, né? Então, o objetivo aí, muito mais do que você dar só crédito para a população, é você procurar diminuir um pouco dessa dor que a população está passando em relação à fome, em relação a esse aumento da desigualdade que nós temos aqui muito grande. Então, se a gente olhar, o primeiro auxílio emergencial foi o que contribuiu muito para que nós não tivéssemos um tombo tão grande na economia em 2020. Né? Então, esses novos auxílios que estão surgindo agora em 2021, já o governo municipal dando uma parcela, o governo estadual criando outros programas, junto com o governo federal, então isso acaba contribuindo, isso acaba voltando para o Estado em forma de tributos. O Estado também arrecada. Então, a cada dinheiro que você dá para a população, para eles poderem consumir, para poder manter a sua subsistência, esse dinheiro também volta através dos impostos e o Estado arrecada. Então, existe um ganha-ganha aí, e por isso que eu digo, a crítica maior aí tem que ser, um momento como esse, o Estado tem por obrigação de não medir esforços para poder atender a sua população. Né? Então, nós sabemos que temos a questão fiscal, sabemos que tem que ter todo esse cuidado, mas o cuidado com o ser humano, o cuidado para reduzir a desigualdade, tem que ser colocado em primeiro lugar para a gente poder eliminar esse risco aí de piorar ainda mais o quadro da extrema pobreza numa região como a nossa, que é uma região tão crítica, num estado como o nosso, onde a pobreza aqui é muito forte. Leonardo, como é que está sendo a procura das pessoas para reabilitar seu crédito? A gente sabe que os bancos, na hora de emprestar, eles já colocam uma taxa embutida, que é a taxa de risco. Isso é, se a pessoa não pagar, eles já têm como recuperar esse dinheiro, já está embutido o valor do risco desse crédito. Mas se a pessoa pagar à vista, os descontos nem sempre acontecem. Eu queria que você falasse como é que fica a negociação no caso de pessoas físicas. Então, a pergunta é interessante, porque quando a gente fala, né, a questão do empresário, ele ir atrás do Pronamp, a gente tem que entender também que não basta só a empresa ela estar com o nome limpo.
os sócios, avalistas, né, o proprietário, ele, pessoa física, ele também tem que estar com o nome limpo. Então, uma coisa está linkada à outra. Hoje, se o indivíduo ele tem uma empresa no nome dele, e ele for atrás de algum tipo de crédito, tá certo? Vai ser avaliado tanto o CPF dele quanto o CNPJ. Né? Nesse momento, a gente tem tido uma procura muito grande. Assim, eu costumo dizer que a maioria dos clientes que nos procuram é pessoa física, tá? A gente faz um trabalho em cima de pessoa jurídica, né? Só que hoje está muito equilibrado isso. Né? Agora, a procura dos empresários está muito grande. Né? Então, o serviço ele é indiferente para os dois, né? Tanto pessoa física quanto jurídica. E aí a gente tem tido aí um volume muito grande, né? Mediante aí agora um anúncio do Pronamp. Mas a negociação com pessoa física permanece, ou as pessoas não têm nem muitos instrumentos para negociar? Não, assim, a negociação, geralmente, quando eles fazem algum tipo de negociação com o banco, de certa forma, ele termina se prejudicando, porque os bancos eles começam a dar descontos elevados. Eu costumo dizer que esses descontos eles são armadilha, né? É uma pegadinha. Porque quando o indivíduo ele tem uma dívida X e ele vai lá no banco, o banco dá um desconto para ele, que é atrativo, 90% de desconto. Então, quando aquele indivíduo ele vai achando que está fazendo um bom negócio, na verdade, o nome dele sai do Serasa, tá? Mas, em compensação, por ele ter dado um prejuízo, digamos assim, para o banco, né? Quando devia X, pagou menos X, então ele faz faz com que o score dele fique baixo, e muitas vezes aquela diferença que ele deixou de pagar, aquele desconto, ele pega aquela informação, ele joga no Banco Central, no Bacen, né, informando que aquele indivíduo deu prejuízo. Então, ou seja, deixa em maus lençóis, né, quem está tentando sair. Fica mais complicado ainda, né? A saída da educação financeira, professor Vandenberg? Sem dúvida. Longo prazo? Sem dúvida. É importante que a gente comece um debate como esse desde cedo na nossa residência, na nossa casa, né? Falando sobre orçamento familiar, colocando mesmo na ponta do lápis tudo que entra, tudo que sai, sendo claro com isso, com os nossos gastos. Nós temos que respeitar o nosso orçamento. Né? Infelizmente, muitas famílias não debatem sobre esse assunto. Isso é um tabu, né? Dentro da casa de muitas pessoas. Mas é um tema que deve ser debatido aí, juntamente com o pai, a mãe, os filhos, mostrar a importância do dinheiro para a família, mostrar a importância das contas, e você saber realmente respeitar aquele orçamento, não gastar mais do que você ganha, né? Saber para onde está indo todos os seus gastos. Por isso que é importante esse debate, por isso que é importante você planejar junto com a família o que você vai fazer no decorrer do mês. E qualquer coisa extra, é importante que você já procure separar uma margem, né, um percentual do teu salário ali, ou do ganho de todo mundo, para que você consiga utilizar aquele valor ali. Então, nós temos que saber respeitar o nosso orçamento. Né? A educação financeira tem que ser colocada desde a base, acho que da base curricular, desde o ensino básico, deve estar se discutindo uma questão como essa, para que a gente possa construir aí o futuro desses jovens aí, para que eles não pensem em ficar endividados. Eu gosto de contar sempre uma história, quando eu estou palestrando, que quando a gente entra na universidade, a primeira coisa que as pessoas oferecem é aquela conta universitária, onde te dão um cartão de crédito, um cheque especial e abrem uma conta para você, se você tem nenhum tostão. E isso, quando você não tem uma educação financeira, você acaba se iludindo com aquele valor e acaba gastando o que você não tem, o que acaba tornando você uma pessoa inadimplente ali o resto da sua vida. Como o Leonardo colocou, você pode até pagar mais na frente, mas o mercado, os bancos, as instituições vão sempre conhecer você como um mau pagador, por mais que você procure ali eliminar suas dívidas com o passar do tempo. É complicado mesmo. Leonardo, o cadastro positivo, então, pode ser um cadastro negativo, é isso? Sim, inclusive, quando a gente faz toda a consultoria, no final dela, né, a gente geralmente caminha, né, conversa com o cliente e caminha algumas orientações, né, a respeito disso. Uma delas
é o cliente ele sair do cadastro positivo, tá? Porque, como eu falei, o cadastro positivo, quando você faz ele está, você está autorizando, né, a eles abrirem as suas informações, a divulgar suas informações. Então, hoje existe isso, tá? Quando você faz o serviço de reabilitação, você fica com suas dívidas em sigilo, tudo organizado, e aí, quando você faz o cadastro positivo, as suas informações continuam ali. Até porque, quando você deixa as dívidas em segredo de justiça, a dívida continua a existir, tá? Porque tem muito cliente que acha que a dívida some, não some. Inclusive, na própria autoconsulta daquela pessoa, aparecem todas as dívidas. Então, quando você faz o cadastro positivo, você consegue permitir que eles informem aos bancos, enfim, que você tem aquelas pendências. Enfim, tem que se pensar nas informações que você fornece também ao mercado. E eu queria agradecer aqui ao Leonardo Mafra, ao professor Vandermerck Rodrigues, a participação no programa. Boa sorte aqui para todos nós e para todo mundo que está aí negociando suas dívidas. Obrigado, estamos à discussão. Agradeço pelo convite, é sempre bom a gente debater essa questão da economia, da educação financeira, para a gente poder levar à população mais conhecimento e saber da importância que tem o dinheiro na nossa vida, né? Saber respeitar o nosso orçamento para que a gente possa planejar o nosso futuro e ter uma tranquilidade maior mais na frente. Com certeza. E nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Povo Economia e diante do cenário atual de perdas na economia cearense e brasileira, o segmento de construção civil vem sendo destaque, principalmente na categoria de construção financiada. E nós vamos conversar agora com Pedro Cartacho, que é especialista na área de construção civil, e Michele Holanda, na área do mercado imobiliário. Eu vou começar aqui com Pedro. Pedro, o que está acontecendo nessa área de construção? O que as pessoas estão buscando? Olá a todos, prazer estar aqui com vocês. Bom, o setor de construção, no geral, ele vem crescendo muito aqui no Brasil, tá? E alguns fatores vão sendo os principais motores para levar esse crescimento dessa indústria da construção. E assim, o primeiro deles, de fato, é a questão da moradia, né? Muita gente, durante o período, por exemplo, de pandemia, de lockdown, muitas pessoas começaram a perceber que moravam em apartamentos pequenos, mal divididos, muitas vezes sem um ambiente para trabalho tranquilo, sem uma área de lazer privativa, e optaram, né, e viram a necessidade de sim buscar outros imóveis, principalmente construção de casas, vem crescendo muito, de residências unifamiliares e condomínios horizontais, puxado por esse fator pandemia, né, gerado pela pandemia. Então, as pessoas descobriram que precisavam de uma área de lazer privativa, de um espaço mais bem dividido, de área de lazer privativa, né, de um espaço dividido e também de um home office, né. A rotina do home office, ela vem se tornando cada vez mais comum, então não tem aquela necessidade obrigatória de você estar bem localizado ali em grande centro, você pode trabalhar dentro da sua casa. E outro ponto que foi crucial para esse crescimento foi a questão das taxas de juros, né? A gente está vivendo agora um momento em que nunca teve tão baixas as taxas de juros aqui no Brasil. Isso também acontece dentro do setor de construção. Então, com a gente junta, né, esses fatores, né, da pessoa querendo ter uma moradia maior, mais ampla, e junto o fato da construção ser mais barato do que você comprar um imóvel pronto, junto com a taxa de juros baixa, acaba que o valor de parcela está muito atrativo hoje. E muitas vezes o cliente que às vezes mora de aluguel, ele pode estar pagando praticamente a mesma parcela que ele paga hoje no aluguel, só que ele pode estar sim construindo a casa dele. E é possível, inclusive, fazer isso tudo financiado, semelhante a imóvel pronto, né? Fazer desde a aquisição do terreno até a construção da casa. Ele consegue escolher onde é que ele quer construir, como que ele quer construir, como que ele quer a casa dele. Então, isso vem sendo os principais fatores que vem acarretando nesse crescimento da construção no Brasil como um todo. Isso só vai ter que esperar, não é, Pedro? Porque a construção de uma casa não acontece de uma hora para outra. Qual é o tempo da construção? Pronto, depende do tamanho da construção, né? Óbvio, quanto maior o tamanho da casa,
maior também vai ser o tempo de construção, de execução. Esse é o único ônus quando a gente fala em construção, né? E a pessoa vai ter que esperar um período para ela estar pronta, mas em contrapartida ela paga mais barato, ela pode construir do jeito que ela quer. E quando a gente fala, por exemplo, de uma casa média ali de 200 metros quadrados, por exemplo, o tempo de construção é mais ou menos 6 meses. Se for uma casa menor de 100, 150 metros quadrados, já vai 4, 5 meses de construção, e casas maiores de 300, 350 metros quadrados para cima, já vai para 8, 9 meses de construção. Então, se a pessoa puder esperar, né, 6 meses, 4 meses, 8 meses para ter a casa dos sonhos num preço bacana, adequado, do jeito que sempre sonhou, vale muito a pena. Michele, como é que você avalia esse mercado? As pessoas estão mudando de casa em meio à pandemia. Eu queria que você falasse também o que é que as pessoas estão buscando. Oi, Neila, boa tarde. As pessoas, elas estão buscando o que se adequa melhor à sua realidade familiar, né? Então, muitas vezes as pessoas se pegaram agora dentro da pandemia, em casa, né? E acabavam vendo que tinha um espaço obsoleto, que não estava sendo muito utilizado, e a gente sabe que hoje metro quadrado dentro desses imóveis custa caro, né? E aí a pessoa pensou o quê? Eu posso ir para um apartamento menor, reorganizo aqui minhas coisas, reduzo, é aquela coisa do menos é mais, né? Então hoje as pessoas estão buscando isso, estão buscando otimizar os espaços, estando também bem localizado, ou então tem aquela outra vertente que prefere e que tem hoje consegue fazer aquele trabalho híbrido, né, home office e o trabalho lá no escritório, e acaba indo para casa, saindo um pouco do centro urbano para ter uma qualidade de vida maior. Tanto que nós tivemos aí um estouro de venda de segunda moradia, que a gente antes chamava de segunda moradia, que são os apartamentos, casas de praia, e hoje muitos estão como primeira moradia. Onde as pessoas estão mais comprando esses tipos de imóveis aqui no Ceará? Aonde? Onde? É Porto das Dunas, Cumbuco? O Porto das Dunas, ele tem aquele glamour, né, por causa do Beach Park, enfim, tem empreendimentos belíssimos lá, e teve realmente uma procura muito grande. Mas o que eu vi e acompanhei de perto foi um estouro de vendas no Cumbuco, né? Tinham lá 2 empreendimentos que venderam assim em tempo recorde, tinham mais de 300 unidades e realmente foi um sucesso de vendas. Vendeu muito rápido. Inclusive, o preço do Cumbuco, de metro quadrado, ele estava um pouco mais atrativo que o Porto das Dunas. E a gente tem também hoje, que também está virando desejo, que é o Aquiraz, né? Ali, aquela parte do Aquiraz, das prainhas e tal, tem vários condomínios de luxo, condomínios com preço também mais acessível, e as pessoas estão se enxergando nesses locais, né? Para sair desse burburinho também da cidade, né? Pedro, onde é que as pessoas estão construindo as casas, essas novas moradias? Pronto, exatamente como a Michele falou, Leila, basicamente nessas regiões, né? Quando a gente fala em segunda moradia, a pessoa já pensa em uma casa de praia, pensa em uma casa perto da praia, perto de um condomínio bacana. Então, sem dúvidas, hoje, o maior polo de construções, né, de casas, de segunda moradia, vem sendo o Porto das Dunas, vem sendo o Cumbuco e também vem sendo o próprio Eusébio, né, que já vem crescendo há um bom tempo, já tem uma variedade muito grande de condomínios fechados, então, assim, de condomínios horizontais fechados, com segurança, com área de lazer muito boa, muito bonita, e a tendência é aumentar, né, cada vez está vindo mais lançamentos, a nossa cidade está crescendo para todos os lados, né, Grande Fortaleza, então, sem dúvidas, essas regiões são as que mais estão crescendo hoje, e na minha visão, são as que mais vão crescer aí, mais valorizar aí no futuro. Então, pegando o gancho, né, em relação a momento, né, então, nunca teve um momento tão propício para você investir na sua casa própria, na sua segunda moradia, por conta de todos esses fatores, né, e também levando em consideração a valorização, que no futuro próximo, daqui a 5 anos, 10 anos, vai estar muito mais valorizado hoje essas regiões do que estão atualmente. Isso está tendo impacto no metro quadrado, Michele? Neila, sim, os novos lançamentos, né, que fazia muito tempo que a gente não lançava, e esse ano a gente já teve aí 7 lançamentos ao longo do primeiro TRI, grandes lançamentos, e o metro quadrado realmente aumentou. Por quê? Não só pelo terreno, que também teve o seu ágio aí ao longo do tempo, os terrenos estão mais escassos dentro dos bairros mais desejados de Fortaleza, os insumos da construção civil também
aumentaram muito, né? Você vê aí que o IGPM deu uma estourada, então os insumos subiram, ferro, cimento, então não dava para manter aquele preço de 2, 3 anos atrás, né? Então os produtos que estão sendo lançados agora, eles têm realmente um valor de metro quadrado, dependendo do bairro, um pouco mais elevado do que há 2 anos atrás, ou mesmo até do que produtos prontos, né, que ainda estão nos estoques das construtoras. Por isso que a gente sempre fala que tem essa janela de oportunidade agora para quem quer comprar imóvel, né? Além da taxa Selic, que por mais que tenha subido a 3,5, mas ainda é uma das mínimas históricas, né? Então a gente ainda está nessa janela de oportunidade. E são duas grandes oportunidades. Ainda temos estoque nas construtoras de imóveis prontos, bem localizados, com preços atrativos, e a taxa Selic também está favorecendo o financiamento com juro mais baixo. É um momento para se pensar e um momento para quem tem dinheiro para investir também, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Povo Economia, agora falando sobre o mercado imobiliário. Nós estamos com Pedro Cartacho, que é especialista em construção civil, e Michele Holanda, também no mercado imobiliário. Pedro, quem está comprando imóvel? Sonho todo mundo tem, vontade de ter uma casa melhor, todo mundo tem. Quanto está sendo cobrado de entrada e como é que esse financiamento, FGTS, como são as condições hoje que as pessoas têm para comprar o imóvel, né, e que o mercado está exigindo? Pronto, Leila. Na verdade, assim, quando você para pensar, a maioria das pessoas elas têm o sonho de construir a sua casa própria do jeitinho que sempre sonhou, né? Só que muita gente esbarrava, na verdade, num empecilho primeiro, em relação a dinheiro, precisaria ter dinheiro, precisaria somar as economias da vida inteira para estar assim construindo e precisaria ter um terreno antes para poder construir essa casa. Então, comprava muitas vezes o terreno, esperava pagar o terreno, juntava recurso para poder construir e depois construía. Esse era o cenário no passado. Porém, hoje, existe uma modalidade de crédito, de financiamento, junto à Caixa Econômica Federal, chamada de construção financiada. E dentro dela existe a possibilidade, uma modalidade chamada de aquisição de terreno mais construção. Então, qualquer pessoa, né, que não tenha terreno ainda, ela consegue ter acesso a esse crédito. Então, fazer a aquisição do terreno junto com a construção e tudo junto no mesmo financiamento, com as mesmas taxas. E basta, os pré-requisitos são simples, né? Basta você ter renda declarada, nome limpo e não ter comprometimento de renda. Então, acabou aquela questão, né? Só rico constrói, só quem tem muito dinheiro constrói. Não, qualquer pessoa hoje pode estar construindo, basta ter renda declarada, nome limpo e não ter comprometimento de renda, que é possível, sim, conseguir crédito para fazer tanto a compra do teu terreno quanto a construção, tudo junto no mesmo financiamento. E a Caixa, ela é semelhante a imóvel pronto, ela financia até 80% do valor total. Então, se você pega terreno mais construção, ela vai financiar 80%, e algumas construtoras conseguem passar algumas facilidades para os clientes em relação aos 20% de entrada. Então, como construção, uma das vantagens que a gente consegue passar para o cliente é essa, é diluir durante todo o processo, durante todo o período de construção, a questão da entrada e tornar o sonho de ter a casa própria do jeitinho que sempre sou cada vez mais próximo, mais fácil, mais simples para o cliente. Isso sai até quanto mais barato? Em média, Leila, você consegue construir uma casa em média de 30%, 40%, até 50% mais barato do que se você fosse comprar a mesma casa depois de pronta. Porque durante a construção, o imóvel ele se valoriza depois de pronto, né? Não é à toa que muita gente constrói casas para vender, porque depois que a casa está pronta, ela tem uma margem de lucro, ela se valoriza pelo período, já está pronta, né, para pessoas que já querem comprar. Então, só o fato de você construir sua casa do zero, você já economiza em média de 30% a 40% do que se você fosse gastar, se fosse comprar a mesma casa depois de pronta. Eu imagino que se constrói mais em condomínio hoje, não é? Sim, a procura maior, sem dúvidas, é por condomínios fechados, né, principalmente por conta de segurança. Tem muita gente hoje que ainda constrói, sim, em terrenos soltos, sem ser em condomínios fechados, né, em loteamentos abertos, mas a maior procura hoje, sem dúvidas, é por condomínio fechado, por conta da segurança, por conta, enfim, de tudo isso que a gente sabe que influencia na decisão de qualquer família, né?
Michele, eu queria ver também com você sobre as condições. O que é que o mercado está exigindo? Tem que ter dinheiro na mão para comprar? Neila, nesse mercado da construção vertical, o que mais se tem? Você tem duas opções, você compra o pronto ou você compra em planta, né? Ou seja, lançamentos. Se você for comprar lançamentos, compra sabendo que você tem um prazo maior para pagar esse 20, 25%, né? Que é o que o banco não financia, para poder lá na frente financiar os 80% com o banco. Então, você vai ter prazo. Então, se você não tem aqueles 20%, por exemplo, vai comprar um imóvel de 300 mil, se você não tem 60 mil ali para dar de entrada, você tem que optar pelo imóvel na planta, ou seja, lançamento, porque você vai ter o tempo de construção para pagar esses 20, 25%. Se você tem aí 20% do valor do imóvel, você pode sim ir para uma construtora, para um imóvel pronto, e comprar diretamente com a construtora, financiando esse saldo devedor com o banco. Mais um detalhe, você também pode usar FGTS, né, se você tem mais de 3 anos de FGTS, se você não tem outro imóvel que utilizou FGTS. Então, assim, tem algumas alternativas que você consegue também reduzir essa entrada. Alguns empreendimentos, você tem, por exemplo, algumas construtoras que têm a promoção, por exemplo, a adimplência premiada. Então, ele reduz a entrada para 10%, às vezes até 5%. Se você pagar em dia, você consegue aí os outros 15% de desconto e financia 95%, né? E tem alguns bancos que, dependendo da sua avaliação de crédito, ele financia até 90%. Então, você tem que ter o quê? Você tem que ter uma boa pessoa ao teu lado que faça essa assessoria para te colocar na opção que melhor se encaixe no seu orçamento. Mas tem muita opção para quem tem zero e para quem tem aí até 20% ou mais do valor do imóvel. Diante desse cenário, eu queria que o Pedro falasse sobre os projetos para esse ano. Tem muito projeto, tem muitas. O que tem no mercado em termos de lançamento? Existem muitos projetos, tá, Leila? Assim, em relação, quando a gente fala em condomínios fechados, cada vez está lançando mais. Antigamente nem existia, né? Antigamente só tinha, na verdade, o lançamento que tinha de, por exemplo, condomínio fechado era o Alphaville no Porto das Dunas. Só se conhecia ele. Hoje em dia a gente tem números lançando cada vez mais, porque é algo que vem funcionando e vem casando com o momento que a gente está vivendo hoje, né? E em relação à construção, o cenário ele é muito otimista, né? Porque, como a Michele muito bem falou, a taxa hoje está em 3,5%, mas ainda é uma taxa muito baixa. Nunca teve tão baixa essa taxa de juros na história do Brasil. Então, e o governo sabe que a construção civil como um todo é o motor que puxa a economia. Então, a previsão para esse ano é continuar mantendo essas taxas para estar fomentando cada vez mais a construção como um todo, tanto em relação a condomínios horizontais, a casas, residências unifamiliares, quanto também novos empreendimentos verticais, né, para residências multifamiliares, porque querendo ou não, a economia como um todo cresce e todo mundo também fica feliz, porque a gente sabe que hoje no Brasil existe um déficit habitacional muito grande, que precisa ser solucionado. Então, muitas famílias estão optando por aproveitar esse momento, realmente juntando essa taxa de juros com todos os benefícios que estão trazendo para estar, sim, realizando o sonho de ter a casa própria. Michele, muitos lançamentos para 2021? Olha, a perspectiva é de que Fortaleza vai lançar 3 bi esse ano, né? Tá aí a aposta entre o Sinduscon e uma imobiliária que tem um índice próprio, né? Então, eles estão fazendo uma aposta aí, que Fortaleza lança 3 bi esse ano. A previsão é essa. A gente sabe que o motor está aquecido, vários incorporadores, não só o pessoal do programa Casa Verde e Amarela, que, inclusive, Neila, essa semana eu presenciei uma pessoa comprando um apartamento com R$ 49,90, para você ter uma ideia. Fez uma TED, um Pix de R$ 49,90 e comprou o seu apartamento no programa Casa Verde e Amarelo. Então, isso é muito legal. R$ 49,90. R$ 49,90 reais. Ele fez um Pix e assinou o contrato digital com a construtora, comprando o seu imóvel. Então, é como eu estou te falando, assim, a oportunidade está aí para as pessoas adquirirem, acreditarem que podem realizar o sonho da casa própria. Vão ter, sim, muitos lançamentos em todos os segmentos, viu? Vai ter lançamento Casa Verde e Amarela, vai ter lançamento médio-alto, vai ter lançamento segunda moradia, condomínio fechado aí, como o Pedro falou, tá realmente bombando, tem muita gente entrando, muita gente boa,
né, profissional mesmo, entrando nesse segmento. Então, eu estou com muita fé e acompanhando os números de perto, né, nesse novo cenário da construção civil. Depois de uns 4 anos aí penando, vamos agora realizar, se Deus quiser. Mesmo com a crise econômica, mesmo com a população endividada, com 14 milhões de desempregados. Neila, o que acontece, né? O que a gente tem acompanhado de perto e conversando, inclusive, com esses clientes que estão adquirindo esses imóveis. Eles estão, essas pessoas, elas estão com o seu dinheiro aplicado numa poupança que não está rendendo. Outros, se a gente for para a linha dos investidores, as ações estão com uma volatilidade absurda. Os investimentos no Brasil estão muito inseguros. Então, quando está inseguro, o que é seguro para a gente? É imóvel. Ninguém perde dinheiro em imóvel. Né? Você compra seu imóvel ali, ou você aluga, ele valoriza, lá na frente você vende, compra outro. Então, assim, ele não tem tanta liquidez, por exemplo, como uma ação, mas ele não tem perca como uma ação. Ou um tesouro que está aí rendendo nada, ou uma poupança que você está perdendo dinheiro. Então, as pessoas estão começando a enxergar isso, né? E tirando realmente aquela economia suada que estava ali só rendendo a poupança, o tesouro, o CDI e trazendo para os imóveis, né? Então, realmente, eu acho que é uma mudança, inclusive, de tipo de investimento das pessoas que têm aí suas reservas financeiras. Muito bem, Michele, eu queria agradecer a sua participação, agradecer também aqui a participação do Pedro no programa, né? E a gente torce para o mercado realmente crescer, que haja emprego, que as pessoas façam a economia girar e tenham uma casa boa, né, para morar ou para fazer negócio. Com certeza. Com certeza. É isso, gente. Muito obrigada. Sucesso aí para vocês. E o Povo Economia fica por aqui. Na próxima semana a gente tem um novo encontro. Até mais.